Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Pois é, estamos aqui mais uma vez para mais um nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, 24 de outubro de 2017. Sejam bem-vindos. Derrapada. Anúncio de papel higiênico é acusado de racismo por usar como slogan o nome de um importante movimento negro, o Black is Beautiful. Coroado, Cristiano Ronaldo é eleito pela 5ª vez o melhor jogador do mundo pela FIFA. O craque português agora se iguala à marca do argentino Lionel Messi. Folgado! Depois de discutir com o juiz Marcelo Bretas, ex-governador fluminense Sérgio Cabral é mandado para presídio federal. Esses são os destaques, alguns apenas, do Morning Show que está começando. Temos muito a tratar nessa terça-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Quero saber da nossa hashtag. Todos querem saber da nossa hashtag de hoje. Tá aqui no Twitter, né? Você sabe que eu lanço minutos antes do início Eu fiz um vídeo no meu perfil do Twitter falando. Eu não quis divulgar porque eu falei, não sei se Paulinha já divulgou, então vou esperar. Muito respeito nessa hora, Muito né? respeito Quem nessa lança hora. a tag nesse programa. Hoje a gente vai fazer uma tag pro mundo se juntar, pra gente criar uma corrente de solidariedade. Sempre bom. Em prol de um lugar que vive em guerra, Ed. Será que a gente tá falando da Síria? Do Iraque? Pode ser. Pois é, não, Edgar. A gente tá falando do Rio de Janeiro. Por isso que você veio com esse pingente do Cristo Redentor hoje? Olha, não foi exatamente por isso, mas até poderia ser, né? Olha aí. Pra reforçar a nossa hashtag de hoje, porque o Rio tá complicado ali. A história, né, Ed? Mais um capítulo ontem da tragédia urbana que vive a cidade. A gente viu uma turista espanhola morrer após ser atingida por um tiro da polícia ali na favela da Rocinha. Então a gente criou a hashtag Pray for Rio internacional, In né? English. Pra atingir o mundo é Poxa, assim, Edgar. porque o Rio é muito turista, né? Inglês. Tá bom. Não é? Um dos principais destinos turísticos do Brasil. Olha a situação que tá. E eu tenho certeza que muita gente vai participar. Você sabe que ontem a Débora Seco entrou para nossas tags de novela, falou que a Tieta era a novela preferida dela. Eu vi. Então hoje, todos esses artistas que vivem no Rio e que também estão passando por tudo isso, eu queria que eles usassem a hashtag também. Então, hashtag Pray for Rio. Todo mundo pode usar, participar. E se você tá no Rio de Janeiro, pode contar também a sua história aqui no Twitter. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil. E daí tem prêmio para vocês aqui no Morning. Conta a sua história também. Quero a participação especialmente dos ouvintes cariocas, dos ouvintes do Rio de Janeiro que nos acompanham por todas as vias aqui do Morning Show, pelo rádio, pelo aplicativo, pelo portal da Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube, tem Facebook também. Você mande para cá, pra gente, nesse tema que Paulinha puxou, pra nossa hashtag Pray for Real. A gente quer ouvir também a sua opinião. Como é que você se sente diante dessa situação, nesse momento delicado, conturbado, relacionado à segurança pública, à violência aí no Rio de Janeiro? Como é que você se sente morando aí no Rio? Conta pra gente. Você pensa em mudar de cidade? Já pensou em se transferir para um outro lugar, uma outra cidade, um outro estado? Faça sua reflexão e mande pra gente pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. Estamos aguardando a sua participação. Já falei de que maneira você pode interagir com a gente, acompanhar o Morning Show em imagens também. Vamos em frente porque o programa tem muito a tratar e tá só no começo. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos abrir o noticiário falando sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano decidiu ligar para a viúva de um soldado americano morto em uma emboscada no Níger, na África. E as condolências acabaram aí fazendo mais mal do que bem para a mulher que havia acabado de perder o marido. Vamos lá, conta pra gente o que aconteceu, Paulinha. Olha, essa história, Edgar, começou quando uma congressista da Flórida, a Frederica Wilson, falou aí que o Trump tinha feito essa ligação e que, enfim, teria sido desrespeitoso. Na hora, o Trump já foi lá no meio oficial dele de comunicar as coisas, que você sabe que é o Twitter, e falou que a congressista democrata fabricou essa notícia e tal, e que triste usar a morte do soldado para isso.
Tudo bem. Aí o que é que aconteceu? A Maisha Johnson, que é a viúva desse sargento, falou ontem a um programa da ABC. E ela confirmou o que havia dito a congressista. E levantou algumas outras questões também, que deixou todo mundo mexido, né, Ed? O que aconteceu? Primeiro, ela disse que o presidente não sabia o nome do marido dela. Então, não se referia ao marido pelo nome. Que isso abalou ela demais. E outra coisa, ele falou assim, ó, ele disse que o meu marido sabia ao que estava exposto quando se alistou, mas que era doloroso de qualquer jeito. Isso me fez chorar, porque eu estava muito aborrecida com o tom de sua voz. E ela explica até que quando houve essa ligação, ela colocou no Viva Voz. Então, algumas pessoas estavam nesse carro. A congressista, por exemplo, a tia dela. Então, são pessoas que ouviram essa conversa em Viva Voz. Foi perguntado, inclusive, para ela se ela disse alguma coisa pro presidente. Ela falou que não disse nada. E também falou que algumas questões que ela tinha não foram respondidas até agora. Por exemplo, por que é que demoraram 48 horas para encontrar o corpo do marido dela? Ou por que é que ela não pôde ver o corpo do marido dela? Eles falam que é porque estava num estado em que, enfim, não poderia se reconhecer, mas ela diz, eu queria ver, nem se fosse um dedo. Eu conheço meu marido de cabo a rabo e eu queria ver alguma coisa para eu saber que é ele que tá aqui, sabe assim? Ela queria um fechamento, né, Ed? E que ninguém trouxe resposta a respeito disso e que essa ligação do Trump teria sido desrespeitosa. O Trump foi novamente ao Twitter e falou que não foi bem assim, né? Deu a versão dele, disse que ele usou o nome, sim, do marido dela durante toda a ligação, que teve uma conversa muito respeitosa com a viúva do sargento LaDavid Johnson, que falou o tempo inteiro o nome dele, sem hesitação. Isso foi o que o Trump falou. Enfim, nas discussões, ele ligou para outras pessoas também, Edgar, para prestar condolências. Nenhuma dessas outras pessoas teve essa sensação, pois essa viúva em especial. E parece que, de acordo com a polêmica que foi levantada pela congressista, foi mesmo o que aconteceu. Tiro no pé do Trump. Fica a dica, não seja Trump quando você tiver que confortar uma viúva, né? Talvez seja um pouquinho mais sensível. Digamos que a sensibilidade não é a dos fortes, né, do Trump. Ele já mostra isso a cada declaração, a cada ato que ele toma, a cada comportamento dele é sabido. Agora, nem quando ele pretende ser sensível, digamos, fofo, ele consegue, né? Pois é. E aí, você sabe que lá nos Estados Unidos saiu um livro agora que se chama The Dangerous Case of Donald Trump. Seria o perigoso caso de Donald Trump. Esse livro, ele reúne depoimentos de 27 psiquiatras e psicólogos e outros especialistas que alertam para uma questão importante que tem sido levantada até entre políticos aí, de que o Trump teria problemas de saúde mental mesmo, né? Entre esses problemas levantados por esse livro polêmico, ele teria diferentes graus de narcisismo, que eu acho que todo mundo concorda aí, que isso seria meio que um coquetel molotov ligado à posição de poder que ele tem, e que ele teria elementos de sociopatia e hedonismo extremo. E não é a primeira vez que se levanta essa questão, porque em fevereiro a gente teve também uma carta publicada pelo The New York Times, que reunia aí 35 psiquiatras e psicólogos de Harvard, Columbia, também apontando que o Trump não teria estrutura, digamos assim, né, Ed, para aguentar as pressões do cargo da presidência. Será? Não sei, vou passar a bola pro Tonholi. Será, Tonholi? Você acha que a saúde mental do Trump não vai muito bem, Tonholi? Não caiam nessa. Não caiam? Não. Ele tá gozando de plena Além daquela saúde. banda dos nossos tempos, os Spin Doctors, que a gente adorava. O pop do Spin que é o Doctor. Spin Doctor? É um doutor em neurolinguística que faz os discursos e a estratégia do presidente norte-americano. Spin Doctors, daí veio o nome da banda. Na história dos Estados Unidos, há algo criado pelo Richard Nicholson, né? Nicholson, porque ele me lembra o Iluminado do Nicholson, com a sua loucura. O Nixon inventou uma coisa chamada teoria do louco. Então, em 1969, ele caiu em 73 com o Watergate. O Nixon, que também era republicano,
fez com que um dos seus spin doctors, o Haldeman, criasse a teoria do louco. O que é a teoria do louco? Não só o Haldeman, como o Harry Kissinger, que era o ministro das Relações Exteriores do Nixon, começaram a distribuir para a China, para a União Soviética e para o Vietnã, a ideia de que Nixon está louco. Ele pode bombardear qualquer país a qualquer momento. Tanto que o Kissinger criou uma chamada que era "o louco está solto". O que é vender a imagem do louco? É você fazer com que os seus inimigos geopolíticos acreditem que você pode fazer qualquer loucura a qualquer momento, inclusive apertar o botão. É uma estratégia dos spin doctors, do Nicholson, Jack Nicholson, né? É o nosso iluminado, né? A estratégia do Nixon era o seguinte: se eu me vender como louco, os meus inimigos geopolíticos vão ficar com medo que eu ataque primeiro. O nosso Trump, né? O que é a tradução de Trump? É triunfo. O triunfo do Trump é vender que ele está louco. Isto não é novidade. Ele está jogando para uma torcida para que tenham medo dele. Ele quer mostrar que ele é mais louco que o maluco da Coreia. Isso que eu ia dizer, porque seguindo essa teoria aí, os spin doctors na Coreia são ótimos, né? Sim, são sim. muito bons. Então, ele tá contrapondo. Você põe um maluco lá falando, eu posso apertar o botão primeiro e declarar a guerra mundial. Aí o Trump reage de uma maneira geopolítica, eu sou mais louco que você. Tudo isso é uma coreografia de poder. Não se enganem, ele não está louco, ele é mais são que toda a maioria dos mortais. É uma estratégia geopolítica para combater o psicopata da Coreia do Norte. Mas não vai chegar uma hora que aí a loucura vai ter que ser provada? Vai ter que ser colocada em prática? Nós temos aqui, Carol, uma corrida de loucurinhas. O outro louco fala, tô soltando mísseis para ele se empoderar e aumentar a sua moeda geopolítica de negociação. Do outro lado, o Trump vem... Isso você encontra na internet. Digita Nixon, teoria do louco. Tem até verbete sobre isso. Para quem gosta de geopolítica, é uma pequena aula sobre o que o mandatário da maior potência do mundo é capaz de fazer dentro da coreografia do poder totalmente pré-ensaiada e pré-concebida. Ô Paulinho, você que é ligado em estilo, quem na teoria dos malucos está vencendo a batalha dos cabelos, você acha? Dos cabelos? Digamos que o maior esforço é o do Trump. Mas o Kim Jong parece... Também faz uma estileira, né? Uma coisa militar, pós-moderna, hipster, vamos lá, coreana, sei lá. Olha, não sei nem como dar essa notícia aqui, mas um anúncio de papel higiênico fez caca. Fez. Sei lá, usar um termo de salão aqui, vai. Vamos lá, Vini, o que aconteceu com esse papel higiênico, com o anúncio desse papel higiênico? Verdadeira cagada, né, Edgar? A campanha da... Grande querendo ser fino, eis que vem Vini com o pé na porta. Vamos falar literalmente aqui. Vamos falar literalmente. De salão, pô. A campanha da Personal, que é uma marca aí da Santer, que lançou um papel higiênico preto, Edgar. Papel higiênico preto da Personal. Aí já é um erro, já existe um erro, porque a cor do papel higiênico, né, ser branco, já tem uma lógica, né, pra isso. Putz, eu nunca tinha pensado nisso, Vini. Sinceramente, explica aí por quê, vai. Não, pra você verificar se você limpou certinho, né? Como assim? Por isso que ele é branco. Quando você põe um papel higiênico preto, você não vai ter a noção necessária. Pô, agora então, já existe um erro. Eu tava entrando na teoria do Tonholi, agora entendendo a teoria do louco, agora você vem com a outra teoria. Exatamente, já existe esse erro. Aí eles tiveram até que uma ideia legal. Vamos chamar a Marina Rui Barbosa para lançar essa campanha. Marina Rui Barbosa, uma atriz brasileira, né, linda, que é maravilhosa, que vende bastante, ótima atriz, tá sempre aí com as melhores marcas publicitárias. E aí fizeram, né, essa imagem dela toda envolvida nesse papel higiênico preto. Enfim, até aí também uma ação que você pode se discutir se ficou legal ou não. Aí vem a lambança da Personal junto com a marca agência Neogama, né, que criou o slogan, né, hashtag Black is Beautiful. E por que foi uma lambança? Porque essa expressão Black is Beautiful, ela é um termo criado na década de 60 por artistas e intelectuais
contra o racismo, né? E para exaltar as características físicas dos negros. Isso foi até colocado, né, pelo escritor Anderson França no Facebook dele, né, dizendo que esse foi um movimento que influenciou de forma definitiva o pensamento de milhões de outras pessoas pelo mundo, né, que Black is Beautiful, existem teses, dissertações, filmes, peças, exposições, enfim, várias manifestações artísticas sobre essa expressão. E que Elis gravou, enquanto você fala que eu vou deixar de fundo. Elis Regina. E que muitas pessoas morreram em virtude dessa expressão Black is Beautiful, né? Que era um grito libertador aí dos negros. Então faltou, né, uma pesquisa aí da campanha, né? Que Gente, era uma pesquisa fácil, era só pôr no Google. Foi básico, né? Infeliz, porque é uma expressão bem conhecida e aí acaba também configurando aí o racismo na campanha, na publicidade dessa marca. Enfim, foi totalmente, acho que do começo até o final foi errado aí. Você acha que a nem divulgação. Não. Pra mim o erro já tá na cor do produto, né? Papel higiênico preto. A única coisa assertiva aí da campanha é a Marina Rui Barbosa. Ô Vinícius, você falou de limpeza, não é só isso não, tem a questão da saúde também. É importante você verificar as próprias fezes. Por exemplo, se tem um sangue no papel preto, também é mais difícil. Bem lembrado. Né? Bem lembrado. Questão de saúde também. Eu já pensei que não sei que tinta, né? Pra que pôr mais um aditivo ali, né? Os orientais usam muito a observação das fezes para saber a saúde. No exército, você tem que usar as roupas íntimas brancas para saber se aparece alguma infecção. Cueca branca e meia branca, é obrigatório tudo branco. E o Black is Beautiful foi criado, na verdade, por um congressista muito famoso, abolicionista, chamado John Rock. Tipo, na metade do século XIX. Foi daí que veio, desse John Rock. E essa frase Black is Beautiful, ela fica mais famosa quando Ronald Reagan, que era governador da Califórnia, tenta colocar a Guarda Nacional contra os estudantes de Berkeley. E estudantes que estavam servindo o exército meteram armas na cabeça de estudantes, sobretudo os negros. Aí foi resgatada a frase clássica do John Rock, que é Black is Beautiful. Aí. Bom, querendo ou não, eu acho que você falou da escolha da Marina. Eu não acho que foi a melhor também, a única coisa boa. Porque, querendo ou não, você pegou uma pessoa branca para fazer uma associação com um papel preto que vai estar limpando, né, as coisas mais associadas às coisas mais o erro é o papel ser preto, do ser humano. Olha, eu não sei, a gente não sei se a gente não falou desse assunto aqui de uma outra empresa de cosméticos que usou uma negra e usou a negra exatamente com essa conotação que a Carol falou. Da Dove? Foi da Dove, não foi? A gente ia falar, não deu tempo. Eu até escrevi no meu blog a respeito dessa campanha. Era uma coisa pra querer dizer que eram vários tons de pele, e ao que parecia no sequencial desse vídeo, é que quando a pessoa usava o produto, ia ficando mais branca, porque a primeira pessoa que aparecia era negra, a segunda era branca. É um simbolismo que, claro, a gente não tem como opinar, mas talvez alguém se sinta rebaixado. Sabe o que é louco? Gente, é um papel higiênico, não tem nada a ver com raça. Por que começar, entendeu? Olha a mistura. Mas se é nos Estados Unidos... É o slogan, né? Eu sei, foi eles que misturaram isso. Você colocar uma ruiva nos Estados Unidos com papel preto, o que é? Metaforicamente, uma ruiva limpando fiofó com papel preto, isso vai... Isso no mundo atual dá supremacia branca, meu. É meio por aí. Não, e eu fico imaginando, Edgar, que... Pô, são empresas grandes, marcas grandes. Será que não tem uma pessoa que alerte? Pensando que fala assim, gente, espera aí, isso aqui acho que não vai dar certo, né? Ainda mais nos tempos de hoje, e que as redes sociais reverberam de forma muito rápida, né? Essas campanhas mal produzidas. E a Paulinha lembrou bem aí da campanha da Dove, né? Que tinha, no caso da peça lá, uma negra que tirava a roupa suja e aparecia uma branca com a roupa clarinha. E também teve... Não era suja, era pra querer dizer que eram tons da pele. Então elas estavam com blusas que eram do tons da sua pele. E aí era tipo, a ideia deles era que fosse um shower gel lá, que era pra vários tipos de pele, pra todos os tipos de pele. Só que parecia isso, ela tava com a blusa nude, no tom da pele mais negra. E quando tirava, na sequência, era uma modelo
de pele mais branca, entendeu? Que essa também tirava e ia para uma oriental. E assim ia fazendo a escala de cores. Nem se sentiu, ela falou que estava lá, não se sentiu ofendida também. Não, ela entendeu que estava ali representando uma mulher negra, incrível e bonita, que poderia usar o produto também, mas se pegou muito mal. E não para por aí, a Nivea também foi foi acusada de racismo também por uma propaganda lá na África, usando uma modelo também, a Miss Nigéria, como garota propaganda, e no comercial a pele da modelo negra se torna mais clara após a aplicação do creme hidratante em questão, que era o Natural Fairness. E nos outdoors também os dizeres, para uma pele visivelmente mais clara. E aí, obviamente, que também foi alvo de críticas aí pelas redes sociais e pelas mulheres negras na África, Edgar. Falado, Vini. Vamos seguir aqui no Morning. Vamos para Brasília, capital federal. O plenário da Câmara votará amanhã a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Zé Maria Trindade, de ontem para hoje, o que mudou nessa história aí? Os dissidentes serão punidos. Fala, Zé. O feirão parlamentar está aberto aqui, viu, Ed? Olha, só para comentar um pouco esse material interessante que vocês trazem aí, né? Ninguém fala aqui sobre essa história dos cabeças pretas, né, do PSDB, se eles são melhores ou piores do que os cabeças brancas. Né? Geralmente os cabeças brancas é que são os piores, é que acabam assumindo o lixo da vida. Agora, sejam bem-vindos aí ao mundo da pós-verdade, onde a versão e a repercussão é superior até ao fato e ao que acontece, né? Essa história do papel higiênico preto. Eu achei muito interessante. Olha, o presidente Michel Temer chamou os líderes dos partidos ontem no Palácio do Planalto e exigiu fidelidade. É aquela história, né? Quem dá um DR desse e fala, olha, você tem que ser fiel, é porque está rolando chifre, está rolando infidelidade. E está mesmo. A base governista está dividida, muitos acham que esses 3% do presidente Michel Temer vão atrapalhar na eleição do ano que vem, e não há nada mais covarde do que parlamentar quando se fala em opinião pública. E a situação fica complicada e alguns já estão pulando fora. E aí o preço aumenta e o presidente insiste. E o governo, ele caiu numa armadilha e decidiu que terá mais de 257 votos e calcula ali em 270 votos no plenário. Se tiver menos, aí é derrota para o governo e o governo pode ficar mais frágil. Mas o grande momento do Congresso Nacional, os que decidem a vida de todos nós, já decidiram que não haverá abertura do processo contra o presidente e ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco no Supremo. A dúvida ali é de quantos votos ele terá. E ele decidiu ser forte, por isso está indo a esse mercado, esse feirão parlamentar, fazer troca de votos. É tudo, viu? Emendas, nomeação de cargos, negocia com ruralistas, com evangélicos e com grupos religiosos na Câmara. E, enfim, está aberto o balcão e o presidente vai ganhar. Ninguém sabe de quanto. Está aberto o balcão mesmo, a administração para si. O governo governa para si, né? Aliás, tem uma conta ótima que o Jornal o Globo traz hoje, né, Zé? As negociações do presidente Michel Temer já somam aí 12 bilhões de reais. E aí eles fazem aqui a soma, 881 milhões só de emendas parlamentares, mais de 2 bi com a frustração das receitas do novo Refis, 6 bi a desistência de privatizar Congonhas, que caiu na conta ali, e quase 3 bi também a possibilidade de abdicar da anistia das multas ambientais. Então, tudo isso naquelas negociações, eu te ajudo, me ajuda que eu te ajudo. Então, só nessa segunda, né, a gente não está contando da primeira parcela ali, da primeira, que também foi para o Congresso, e o presidente já saiu tranquilamente dessa, mas só essa segunda está custando uma faturinha cara, né, Zé? É bem superior. Eu até nem falei desses números, porque o Caixa 2 aqui é o que impera e é bem superior. Os deputados e senadores estão desesperados. A eleição é ali na esquina, no ano que vem, e não há uma fonte segura de financiamento. E é isso que está rolando, né? Aquela troca por emendas, por ajuda nas bases, mas está rolando também muito ajuda extra e Caixa 2, que é incalculável. O movimento político está assim. Acabaram os líderes políticos e agora estão no lugar deles os financiadores de campanha.
Essas são as estrelas da política do momento. Então, olha, a lama tá onde, hein? O governo tá descafando já. Eu acho que o escritor americano Mark Twain definiu muito bem. Temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. E eu acho que o que subscreve demencialmente essa frase dele é a complementação dos números que a Carol acabou de falar. Eles liberaram aqui, nos 21 dias de outubro, para deputados, 607 milhões. Em setembro, 273 milhões. Sexta-feira, o Temer liberou para senadores em emendas 123 milhões e no sábado 53 milhões. Vamos aqui. Desde a primeira votação, a outra, que o deputado Paulo Abiakel acabou absolvendo, o Michel Temer e ele, Paulo Abiakel, acabou recebendo 8 milhões em emendas, o governo Temer desembolsou só em emendas parlamentares 5,1 bilhões, sendo 4,3 bilhões com 503 deputados. Para subscrever os números, volto ao Mark Twain. Temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Ô Zé, e um dia antes aí, simbolicamente, o Temer condecora a procuradora-geral, né, da República, a Raquel Dodge. Pois é a atividade política. Tá ficando caro, mas a atividade política é assim. Para votar a reforma da Previdência também houve esse início de negociação. Há uma tentativa de fazer aqui um grupo independente no Congresso Nacional para votar as reformas constitucionais. Esta condecoração da Raquel Dodge é uma praxe. Todos que assumem aqui o poder são imediatamente medalhados, né? Parece aquela história de Sucupira, quando o Odorico Paraguaçu estava em dificuldade, ele medalhava inclusive a oposição, ia colocar a medalha e enfiava aquele alfinete diretamente no peito, né? Sinta-se medalhado, e colocava aquela medalha. E o presidente está ainda naquela fase ali com a Raquel Dodge, não sabe se é namoro ou amizade. Ela ainda não apresentou nenhum inquérito, nem nada, né? Então foi uma convivência ali cordial e institucional mesmo. Não houve saia justa. Tá certo, Trindade, obrigado, um abraço pra você, hein? Muito bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, seguindo na política, em entrevista ao jornal El Mundo, o ex-presidente Lula afirmou que o eleitorado brasileiro se sentiu traído quando Dilma Rousseff promoveu o ajuste fiscal no segundo mandato dela. Carol, essa entrevista foi uma entrevista que deu confusão aí, causou um desconforto a princípio entre o ex-presidente e a sua... A criatura, é ótima, é verdade. Essa entrevista foi publicada no último domingo e aí Lula fez críticas mesmo ao ajuste fiscal, né, que a petista promoveu logo no início do segundo mandato, lá em 2015. E o contexto é porque nas eleições de 2014, Dilma prometeu manter as despesas. E aí, segundo ele, essa fala foi num sentido muito diferente, de que o eleitorado teria então se sentido traído, mas não necessariamente o foi. E a manchete que saiu no jornal foi: Lula diz que a ex-presidente Dilma traiu seu eleitorado. Então teve uma inversão aí e isso deu uma conotação diferente. Saiu nos principais jornais aqui do Brasil ontem, deu bastante repercussão. E aí o Lula acabou publicando o áudio da entrevista na sua rede social e a gente vai ouvir agora. Quando o governo anuncia o ajuste, o governo jogou fora a base social que tinha eleito o governo. Todo mundo que tinha ido no segundo turno eleger a Dilma para evitar que a direita voltasse para o governo, essa gente ficou muito zangada. E aí, traída, se sentiu traída. E aí as pessoas se sentiram traídas. E isso também, na verdade, não tira uma deturpação da linha de raciocínio do presidente, que classificou, na verdade, como um dos maiores erros de Dilma, de fato, essa promoção do ajuste fiscal. O que, no final das contas, contraria o que ela afirmou, de fato, na campanha. Mas o problema é que Dilma propôs o ajuste porque não tinha muito o que fazer. E Lula sabia disso, né? Ela prometeu, de fato, na campanha que ia manter as contas, fez o ajuste, mas Lula acabou errando, porque ele também tinha conhecimento dessa encrenca que ia ter pela frente, e mesmo assim acompanhou ela na campanha mantendo esse discurso.
Então, nesse aspecto, hoje ele aponta erros, né? O gargalo foi se espremendo, né? No último ano de mandato dela, né? Então aquilo foi segurado mesmo para causar uma impressão na campanha eleitoral. Sim, né? Tudo foi vendido de que estava tudo bem, a gente via... E foi muito imediato, porque a gente fala a memória do brasileiro é curta, né? Mas dessa vez eles ajudaram, porque foi eleita e aconteceu o ajuste de energia, luz, gasolina. Exatamente, foi muito rápido. Enfim, ele hoje ainda assim aponta como fosse um erro. Até porque ele está em campanha e a gente sabe que isso faz todo um contexto. Mas de qualquer forma, eu queria até ser um mosquitinho, assim, porque ontem Lula, coincidentemente, estava ao lado de Dilma Rousseff, não é? Em Minas Gerais, ele que está nessa turnê aí pelo estado. E eles se encontraram ontem, inclusive, um palanque lá em Patinga, nesse tour. Aparentemente muito sorridentes os dois, Dilma muito animada ali no palanque, cumprimentando, assinando o boné, dando autógrafos lá. E, inclusive, tem até um vídeo que a gente pode ver com os dois. Solta pra gente, Bruno. Eu vou completar 72 anos, dia 27. Eu vou completar 72 anos. Vocês percebem que eu tô com o corpinho de um jovem de 30. Vocês percebem que eu tô me preparando. Eu faço 2 horas de física todo dia. 2 horas. Eles que façam plástica, eles que façam qualquer coisa, porque eu vou voltar com 70, com energia de 30 e com tesão de 20 para salvar este país do que eles estão fazendo. Um abraço, povo do Vale do Aço, um abraço, povo de Minas, e muito obrigado pela recepção da nossa caravana. Um abraço e um beijo. Cheio de tesão, portanto, o ex-presidente Lula, ao lado de Dilma, que lidera as pesquisas, inclusive, de intenção de voto no Estado para disputar o Senado, né? Se ela assim o decidir, né? Em Minas, né? Em Minas. Né? Pergunta aqui. Carol, qual tesão o Lula teria aos 20 anos de idade? Eu fui ver a biografia dele e fica hoje está. Olha onde o Cotoioli foi, maravilhoso. Vamos lá. Era 1965, o ano que ele perdeu o dedo. Perdeu o dedo e ganhou 350 mil cruzeiros. Qual o maior tesão que o Lula pôde ter aos 20 anos de idade? De ganhar 350 mil cruzeiros. É o Lula de hoje, tesão por ganhar dinheiro. Porra, Cláudio Toioli! Vai lá, Faustão, da hora. Brincadeira, então. cada tese, 10h34, horário de Brasília. Tese de doutorado, escrita por um jovem físico britânico, lá em 1966, derrubou ontem o site da Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiadas do mundo. O Ulisses Neto até daria para estranhar essa popularidade toda, né? Não fosse o autor do trabalho, o gênio Stephen Hawking, né? Boa tarde para você aí em Londres. Quer dizer, uma teoria dele lá de 66, quebra, derruba site. Tá tudo certo, né? Quando você vê a notícia por completo. Edgar, só antes de entrar nessa história, eu tô vendo você aí de cachecol. Eu fui pra São Paulo na semana passada, tava calor, voltei bronzeado até, e vocês estão com frio agora? Como diria o nosso personagem aqui, o Juliano Fucchi, o que ele diria nesse momento? Que o tempo aqui tá o quê? Loucura. Como é que desculpa? Loucura. Um dia de manhã tá calor, à tarde tá frio. Hoje deu pra colocar um cachecolzinho aqui. Dizem que eu fico elegante. Que beleza, viu, Edgar? Aqui tá, então, o clima também tá ruim, mas dentro de casa tem um aquecedor, então dá pra dar uma segurada. Enfim, a história é a seguinte, olha como dá até pra gente fazer uma diferença de sociedades, né? Lá nos Estados Unidos, quem quebra a internet é a Kim Kardashian, né? Aqui no Reino Unido é o Stephen Hawking. Paulinha torceu o nariz pra essa tua declaração. Não, eu acho bom. Não foi a capa da revista dela que falou, vai lá e quebra a internet e tal, quando ela saiu de Danette, se não me engano. Mas enfim. Danette é maravilhoso. Mas enfim, aqui na internet, no Reino Unido, quem quebrou a internet foi o Stephen Hawking, porque a universidade em que ele estudou, a Universidade de Cambridge, foi lá e publicou a tese de doutorado dele, depois de muitos anos das pessoas pedindo, fazendo insistentemente os pedidos para que ela fosse tornada pública. E quando ela saiu, em 24 horas, foram mais de 60 mil acessos. A universidade não estava preparada para tudo isso.
e aí o site caiu, né? O sistema onde esses arquivos são tornados públicos caiu e até agora anda intermitente, viu? Vai e volta, não está funcionando direito porque a procura tem sido muito grande. A história do Stephen Hawking ficou famosa há já muitos anos, né? Mais famosa depois do filme o filme que foi contava a relação dele com a esposa, com a universidade e tudo mais. É a teoria de tudo. É a teoria de tudo e a tese que se chama As Propriedades de um Universo em Expansão está criando esse agito todo ao redor do mundo, principalmente na Inglaterra, porque os fãs do Stephen Hawking querem acompanhar esse trabalho dele, como você disse, Edgar, que foi publicado em 1966, mas ainda faz muito sucesso ao redor do mundo. Olha, só antes da Paulinha falar do filme, né, associar o filme com a notícia de hoje aqui, Ulisses, tem dois livros bem interessantes para quem quiser se aprofundar um pouco mais. É um pouco chato, vou avisar, essa questão dos termos técnicos e tal, né, mas são livros bem legais para entender esse estudo e essa teoria do Stephen Hawking, que é uma breve história do tempo e o universo numa casca de nós. São dois livros interessantes para se aprofundar nesse assunto e saber um pouco dessas teorias do Stephen Hawking. E você falou de livros, esse filme que é a teoria de tudo, que deu o Oscar pro Eddie Redmayne, que interpretou Stephen Hawking, ele foi também baseado num livro escrito pela mulher de Stephen Hawking, que foi a Jane Hawking, que foi mulher dele de 65 a 95. Então, se a tese foi lançada em 66... tem um pouco a ver aí exatamente com o momento que a gente vê no filme A Teoria de Tudo, que não foca necessariamente nas descobertas científicas de Stephen Hawking, foca mais no relacionamento dele com essa primeira esposa, né? Então, todas as coisas que eles tiveram que lidar quando surgiu, né, a doença, porque até então estava tudo bem com o Stephen Hawking, né? Estava lá na universidade, era brilhante, estava desenvolvendo as suas teorias, até ele ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Então a gente pega no filme bem esse período. Então, se é de 66, essa tese, é exatamente ali onde a gente assiste em A Teoria de Tudo o encontro dele com a primeira esposa e a descoberta da doença. Só para contextualizar um pouco para você que gostou do filme, no filme a gente tem a Felicity Jones fazendo a Jane Hawking e o Ed Redmayne, que tá realmente incrível, né? Até o Stephen Hawking falava, nossa, às vezes eu olhava, não sabia se era eu ou se era ele interpretando, porque realmente foi um trabalho muito incrível, né? De transformação física, e depois a gente soube que no filme não foi filmado linearmente, né? Então, em umas cenas ele tava bem, em outras ele já tava no fim da doença, a gravação de cinema não é exatamente linear. É um desafio muito grande. Agora, entender aí a teoria de tudo já é outra história, né? A parte romântica acho que ficou mais fácil aí no filme. Eu acessei aqui, viu, Ulisses, o site da Universidade de Cambridge, tem uma aspas ali do Stephen Hawking que é bem interessante. Ele, enfim, falando sobre isso, né? Ele diz que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo deveria ter acesso, né? Não só a pesquisa dele, né? Mas a de toda a grande mente no espectro humano, né? Isso achei bem interessante que vem ali uma aspas dele e todo mundo. Imagina os estudantes, né? Os caras da academia que querem ter acesso a isso. É um material preciosíssimo, né? Normalmente dentro da universidade dá pra achar, né? Se você vai até na biblioteca e tudo mais, só que não é todo mundo que tá aqui na Inglaterra, então por isso que é importante ter colocado a tese que se chama As Propriedades de um Universo em Expansão na internet, para quem quiser se arriscar, 134 páginas. Se não me engano é o professor Clóvis de Barros Filho que fala, né? Não tem como não entender, é só você ler e voltar, ler e voltar, ler e voltar. Ninguém tá pedindo pra você escrever uma teoria, né? É só você insistir na tese, em ler o que tá ali, que dá pra tirar algum senso da história toda. Mas eu ainda não baixei, Edgar. Já que você acessou e baixou aí, na semana que vem a gente conversa e me diz o que o Edgar vai explicar pra gente. A respeito dessa tese. É mais o lado filosófico que eu gosto dessas coisas, né? Mas tem um manuscrito dele aqui, e na verdade aqui, ó, datado do dia 15 de outubro de 1965, né? Ele diz que essa dissertação é o trabalho original dele, o trabalho original dele e a assinatura dele. Provavelmente o orientador não gostou, né? Ele teve que perder mais um ano pra fazer. Não, o que tem mais legal nessa tese é que ele descobre o primeiro buraco negro
E ele, nessa tese, ele chama de signos X1. A primeira vez que se falou buraco negro foi nessa tese. Olha aí. Valeu, Ulisses. Um abraço pra você, obrigado, viu? Valeu, Edgar. Um abraço pra todo mundo. Até mais. Olha aí, que legal, né? Essas coisas quando acontecem, né? Um trabalho incrível, né? Sendo colocado, sendo disponibilizado pra todo mundo. Vamos falar de futebol, Vini? Acertei finalmente, hein? Que aplausos. Acertei finalmente. A aposta ganha, Paulinha. A claque tá aqui. Não vou fazer cabelo do Neymar. Nossa, que ufa. Não vou fazer. Seguinte, vamos lá. Sem rodeios, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, segundo Mais a uma FIFA. vez. Mais Pela uma vez. quinta vez, Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo pela FIFA e agora ele se iguala ao Messi, Edgar. Portugal e Argentina empatados aí. Exatamente, 5 premiações aí para cada um e as pessoas se degladiam na internet, né? Quem é o melhor? É Messi ou é Cristiano Ronaldo? Eu acho que a gente pode gostar dos dois, né? Cada um com as suas virtudes. Eu acredito que o Cristiano Ronaldo é o atleta na concepção da palavra, né? O cara é uma máquina, ele desenvolve o corpo dele realmente para esse esporte. Muito eficiente. O Messi parece que vem com um talento nato. Tem o dom. O Messi tem um dom. Eu considero o Messi mais jogador do que o Cristiano Ronaldo. Se fosse para escolher um para jogar no meu time, eu escolheria o Messi. Mas não é por isso que você tem que não gostar do Cristiano Ronaldo, né? Os dois são geniais. Daqui a pouco a gente fala do seu time. Vamos fechar aqui. Tem algum brasileiro que tem uma marca como essa? Não. Não. Ronaldo? Não. Ronaldo não ganhou 5, né? Acho que o Ronaldo ganhou 3. 3 títulos da FIFA aí. O último foi o Kaká, né, em 2007, Edgar. Então já faz um tempinho aí que o Brasil não ganha. O Neymar ficou em terceiro, né? O Cristiano ficou com 43%, o Messi 19% e o Neymar 6%. E aí na declaração do Cristiano ele diz, 11 anos que eu estou aqui no palco. Então há 11 anos ele concorre ganhando ou não, né? Isso é fruto de talento, trabalho duro e muita dedicação. E no próximo ano tem Copa do Mundo, que vai ser talvez aí decisiva aí pro próximo melhor do mundo nesse mata-mata, né? Vamos ver se vai ser de novo um dos dois que vai ganhar essa premiação da FIFA e fazer o 6-5. Curiosidade, Edgar, essa escolha é feita pelos capitães, técnicos e representantes da imprensa de cada país filiado à FIFA. Você sabe como que o Tite votou, por exemplo? Como? Cristiano Ronaldo em primeira. Não foi Neymar, não. O Tite votou em Cristiano Ronaldo, Neymar em segundo e Messi em terceiro. O único capitão da seleção brasileira, que é o Daniel Alves, votou no Neymar como melhor do mundo, né? Depois seguido pelo Messi e pelo Cristiano Ronaldo, os capitães aí de cada seleção. E o Paulo Vinícius Coelho, que é o jornalista que representou aí, o comentarista Paulo Vinícius Coelho da Fox, representou aí o Brasil nessa premiação e votou também no Cristiano Ronaldo como melhor do mundo, depois no Messi e em terceiro lateral Marcelo, do Real Madrid. O Tite também entrou na disputa como melhor técnico, acabou perdendo para o Zidane, técnico do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões. O Zidane se torna a primeira pessoa a ganhar como jogador e agora como técnico também. E entre as mulheres, o prêmio de melhor jogadora do mundo ficou com a holandesa Lieke Martens. Não tivemos brasileiras concorrendo esse ano, Edgar. Ô Vini, rapidinho, antes de passar para a notícia do teu time, você falou do Tite aí, passou rapidamente por ele, tem a história do Filipão, né, que ele queria trocar uma ideia com o Filipão, mas o Filipão não deu retorno, ele entendeu que não queria falar com ele. Agora essa briga é antiga, né? Não, tem a história do fala muito, né? Fala muito! Né, quando o Tite era do Corinthians e o Felipão do Palmeiras. Eles eram amigos, aí depois acabaram virando rivais, se estranhando, exatamente. Mas vamos falar do Coringão? Coringão que tá virando Coringa, daqui a pouco Coringuinha, hein? Atenção, corintianos. 2-1 bota Atenção, ontem. Corintianos. A diferença diminui. A diferença diminui e eu vou dar o recado agora. O Corinthians perderá o Campeonato Brasileiro de 2017. O campeonato mais ganho e mais deixado da história não será do Corinthians e pior, perderá para o Palmeiras. A diferença hoje é de 6 pontos, para o Palmeiras já foi de 16, para o vice-líder o Corinthians já abriu 10 pontos, mas o desempenho no segundo turno do Corinthians é pífio, é patético, o time não consegue apresentar o mesmo que fez no primeiro turno. O primeiro turno do Corinthians foi brilhante e irreparável, mas o campeonato
é feito de 2 turnos, é feito de 38 partidas. Então você precisa manter pelo menos um nível ali regular. Né? Se o Corinthians tivesse mantido pelo menos... O Corinthians no primeiro turno foi de mais de 80% de aproveitamento. Se ele tivesse mantido aí pelo menos 50%, tava bem. Agora tá fazendo campanha de time rebaixado, então vai perder o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Os 2 times se enfrentam daqui 2 rodadas. Né? Na próxima o Corinthians tem a Ponte Preta, que você tá torcendo pra cair. Não, eu torço pro Guarani. E o Palmeiras pega o Cruzeiro em casa. Deve cair também essa diferença. O Corinthians não ganha da Ponte lá em Campinas e o Palmeiras ganha do Cruzeiro. E depois no confronto direto, acredito que o Palmeiras também vai vencer. Peraí, você é palmeirense? Não sou, mas eu sou realista, ô Tonholi. Agora então. Quem tá assistindo os jogos tá percebendo. O Corinthians tremeu. Boa, Tonholi. O Corinthians, time grande. O Corinthians com a camisa que tem, tremeu. Não quero nem saber mais. Com a chegada do Palmeiras e perderá o Campeonato Brasileiro. Agora eu só quero saber o seguinte, você sabe que quando você vem querendo cravar essas frases, empolgado porque acertou que o Cristiano Ronaldo ia ganhar, ele tinha 50% de chance. Exatamente. Veja só, acertou. Agora vamos apostar o quê? Vai pintar o cabelo? Se o Corinthians... eu não vou apostar. Se o Corinthians não for campeão, você pinta o cabelo? Não, eu não vou apostar, porque seria apostar contra o meu time. Eu continuo torcendo pro Corinthians. Eu ainda quero que o Corinthians seja... Traidor! Eu ainda quero que o Corinthians seja campeão. Mas bom. é só você analisar os jogos, a tabela, que você vai ver que o Corinthians vai perder o Campeonato Brasileiro. Eu quero saber... Tava numa situação muito favorável. Eu quero saber se o Tite, que tem uma identidade tremenda com o Corinthians, acha a mesma coisa que você. Não. Respeito pela camisa e pelo técnico Edgar, Carille. você me permite, eu quero contar uma história pro Arcon rapidinho. De futebol? Loucuras no futebol. Não, que a dama dos Jardins, que era louca pra conhecer um corintiano. E ela queria dançar com ele. Ela foi dançar com ele tava muito suado. Aí ela reclamou, falou, você sua, hein? Ele falou, também você seu, amor. Meu Deus, tem break agora? Meu Deus. Vai, Tite, dá hora certa. Não, peraí, Edgar. Acabou? Acabou? Que hora certa, nada. Vamos falar um pouquinho do jogo também, porque o Corinthians perdeu de 2-1 pro Botafogo, merecidamente. O Corinthians jogou muito mal. É o time que erra mais passes, acredito que no mundo é o time que mais erra passes, né, de curta distância. Só que no final teve um pênalti não marcado a seu favor. Sou corintiano, mas sou realista. Deus, cara. E teve um pênalti não marcado. Nota pro Tonholi fazer de futebol. Não marcado a seu favor. Pênalti escandaloso em cima do jogo, que o juiz não marcou, mas não tem que reclamar também. Tem que melhorar o futebol, viu, Corinthians? E aí, no final do jogo, os jogadores cercaram ali o árbitro, né? Foram reclamar e a polícia entrou para proteger o árbitro, só que a polícia não tava fardada, tava com umas camisetas, né, com outro tipo de uniforme ali, com o uniforme do Corinthians, né? Não, tava com o uniforme ali só escrito Polícia Militar, e um dos policiais deu um tapa na mão do Cleison, jogador do Corinthians que entrou no segundo tempo. O Cleison, achando que era alguém ali do quadro de arbitragem, revidou, deu um tapa no policial. Aí ele foi levado, né, depois do jogo lá, até o juizado especial criminal para prestar depoimento, e depois foi liberado, né, alguns minutos depois. Aí na saída de campo ele falou sobre o que aconteceu, Edgar. Nada, fui reclamar com o árbitro ali, tinha um tumulto de gente, colocaram a mão no meu peito, acho que eu só reagi para tirar a mão, mas coisa que acontece todo jogo, acho que não tinha necessidade de tudo isso, mas já tá esclarecido, vida que segue. Foi com algum policial? O que aconteceu assim? Não vi na hora quem era, até achei que era do quarto de arbitragem, mas eu só coloquei a mão e baixei a mão dele, só isso. Não, e quem vê as imagens, realmente foi uma bobagem ali, nem deveria ter sido levado. Eu vi, mas enfim, acho que quiseram aparecer também. O delegado falou que vai analisar as imagens para ver se registra algum tipo de ocorrência. Caçar bandido, então, sabe, uma preocupação também muito besta aí. Mas Corinthians, não se preocupe com a arbitragem nem com a polícia. Se preocupe com o Campeonato Brasileiro de 2017 que você perderá para o Palmeiras. Nossa, meu, magoou agora, cara. Arcon, o que a gente faz com esse cara aí? Ele se diz corintiano. Atenção, pessoal da Fiel. Nossa. Que isso? Não. Cuidado. Pera aí. Cuidado aí. O Tonholi convoca, hein, meu? Ele tem o convoca. lá dele. Eu repito. É os Tog Minions. Eu repito. Os Tog Minions vão pegar o Vini pelo pé aí. Eu repito, eu estou na torcida pelo título do Corinthians. Mas vamos lá. Uma pessoa que tá assistindo, tá vendo o que tá acontecendo, tá claro que vai perder. Do futebol arte para as artes da telona. Foi divulgado ontem o trailer do mais recente filme do ator Daniel Day-Lewis,
que em junho desse ano havia anunciado a aposentadoria. Anunciou, na verdade, né? Deve ser o último trabalho. Eu não queria que fosse o último trabalho dele, Paulinho. Eu ainda acredito que pode Esse mudar. cara Tudo pode mudar. Esse cara é bom, fez vários filmes legais, né? E a gente nunca ficou sabendo exatamente o que aconteceu, né? Em junho veio um comunicado ali do assessor dele na Variety dizendo: Daniel Day-Lewis não vai mais trabalhar como ator, ele é imensamente grato a seus colaboradores e espectadores por tantos anos. Essa é uma decisão particular e nem ele ou seus representantes vão falar mais sobre o assunto. Tipo, o que aconteceu? Sei lá, não tá mais afim. Aparentemente é isso, né? Pô, e ele que fez Lincoln, o último dos Moicanos. Que ganhou 3 Oscars. Gangue de Nova York foi premiadíssimo, né? Em Nome do Pai. Meu Pé Esquerdo, que foi o primeiro Oscar dele ali, fechando os anos 80. Sangue Negro, o filme do Paul Thomas Anderson, que inclusive é o diretor deste último filme dele. A gente tem também ele em Lincoln, do Steven Spielberg, que daí ele recebe a 3ª estatueta em 2013. Então vamos falar sobre Phantom Thread. A gente não tinha muitas informações quando ele falou que ia encerrar a carreira e enfim, era o último filme que ele tinha participado. A gente só sabia que era um filme do Paul Thomas Anderson e que trataria aí da vida de um costureiro, digamos assim. Na época a gente ainda não tinha essa trajetória de grandes estilistas, né? Mas era um cara que fez moda na Inglaterra e fez muito sucesso, vestia a realeza, estrelas do cinema, socialites, uma pessoa conhecida. Agora a gente tem mais informações do filme. Se passa em Londres, no pós-guerra. O personagem dele é Reynolds Woodcock, que em parceria com a irmã Cyril vestia realmente todas essas pessoas importantes na Inglaterra. Tinha uma casa de moda, como eles costumavam chamar, e era um solteiro inveterado, Edgar, com muitas musas inspiradoras na sua trajetória. Eis que ele cruza com uma garota chamada Alma. A gente tá vendo algumas imagens dela aí, interpretada pela atriz Vicky Krieps. E aí ele pega ela como musa, né, pra desenvolver os seus vestidos. Ela quem desfila os vestidos pra sociedade e tal, mas ele também se apaixona por ela. Mas parece que na história desse cara, pelo que a gente entende no trailer, ele tem um problema com o amor. E em consumar isso daí, em, por exemplo, se casar. Ele acha que ele é amaldiçoado. Não dá pra entender direito, claro, pra que rumo vai o filme, mas ao que dá a entender, a gente vai acompanhar a relação desse casal, né? Como que eles vão lidar com esse afeto, com esse amor, se ele aceita ou não isso na vida dele, e os problemas que isso vai encadear. O filme tá com o trailer. Phantom Thread é o último trabalho do Paul Thomas Anderson. Ele e... do Paul Thomas Anderson não, né? A louca querendo aposentar um diretor. É o último trabalho do Daniel Day-Lewis com o diretor Paul Thomas Anderson. A trilha sonora, para você que gosta de curiosidades, Edgar, é do Johnny Greenwood, que é o guitarrista do Radiohead. Ele também fez a trilha de Sangue Negro. Então, tá aí uma fórmula de sucesso. Vamos aguardar assim que chegar ao Brasil. Traremos na quinta-feira a estreia deste. Que não, eu acho que não vai ser o último filme dele, não. Ele tá novo, pô, no auge, pô. Eu acho mas que a gente fala como fã também, porque, cara, a vida ele do cara... Ele vai querer fazer um filme. Um cara que, já tá com a grana legal, já fez tudo que queria fazer no cinema, quer curtir outra coisa da vida, a gente fica querendo que ele continue, né? Mas eu Você acho tá querendo que dizer alguma coisa a respeito de si próprio, Edgar? Você vai nos abandonar? Olha só, por um jato milionário eu já tô. Não, mas ele tem um drive artístico. A gente vai te perder pro mar? Eu acho que em algum momento ele pode querer voltar. Não agora, pode dar um breakzão aí, mas você acha que nunca mais o cara vai fazer um filme? Eu tô duvidando disso aí. Parece o BB King encerrando a carreira. Cada ano ele falava, é o último show. Aí vinha todo mundo, vamos ver o último. Aí ele ia ganhar bilheteria. Exatamente. Quem que tá aí pra dar a hora certa pra gente? Mas que faz tempo que não aparece aí. Eu sei. O Casão, pô, tava aí ontem. Eu não concordo com... pra mim ninguém vai ser campeão brasileiro. 11 horas, horário de Brasília. Vamos lá, vamos falar aqui, né, de dois ícones da televisão brasileira. Olha, a gente vai fechar aqui, vai falar do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Hoje, no entanto, o negócio vai ser diferente. Vamos inverter essa situação aí. Certo. Conta pra gente por que a gente deve convidar para a mesma festa os apresentadores Amaury Júnior, certo. Esse da trilha aí que tá rodando. Ok. E a nossa querida Ana Maria Braga. Porque pode rolar alguma coisa, né, Edgar?
pode rolar, principalmente por parte do Amaury, viu? Uma investida aí. Ô, louco! Amaury Júnior na Ana Maria Braga, porque ele revelou aí que tem... como podemos dizer, sonhos eróticos com Ana Maria Braga. Que isso? Caramba! Chama os cachorros! Será que ela vai passar debaixo da mesa, Paulinha? Ah, meu Deus, acho que é ele que vai passar. Não, e olha, ele falou também que só não pegou porque não quis, viu? Nossa. Não pegou porque não esnobou? Esnobou. Ou será que ele tá jogando a tarrafa? Eu não sei, viu? Eu acho que ele quer tomar um chute na Benelux. Ô, Tonholi. Mas a verdade, Edgar, é que ele participou do quadro aí do youtuber Caio Fischer. E inclusive o Caio Fischer começou com o Amaury, né? Ele foi repórter do Amaury Júnior por muito tempo e agora virou youtuber. Ele participou daquele quadro Eu Já. Sabe a brincadeira do eu nunca? Sim. A pessoa fala eu nunca e se você já, você bebe, né? O Caio já faz o eu já, só que olha só o nível. Não foi com cachaça nem com cerveja, foi com champanhe. É fino. Nossa. É fino. Amaury, né? Aí nós descobrimos algumas coisas, por exemplo, do Amaury. A Amaury nunca fumou maconha. Sei. A Amaury já broxou Nem diversas fumou vezes. e não tragou? Peraí. Não. Não. Tá. A Amaury já broxou diversas vezes. A Amaury toma azulzinho, bastante azulzinho. Toma? Toma. E gosta, viu? Gosta. Pra ver se o coração tá bom, hein? A Amaury já ficou sóbrio em várias festas. Porque tem essa brincadeira, né, de que ele faz o programa meio alterado, né? Ele fala, não, eu sou profissional, não sei o quê. Tá sempre sóbrio ou só em algumas festas? Não, nas festas do programa, nas coberturas, ele sempre tá sóbrio. Olha, o programa do Amaury ele fala é o que único programa ele fica mais expansivo. O apresentador e os convidados, tá todo mundo bêbado. Já trocou o nome de entrevistado. Acontece. Isso é normal, acontece. Beijo, Ana Karina. E já foi copiado também. Ele falou que, olha, o Caio Fischer até quis fazer uma brincadeira com o Otávio Mesquita, né? Mas você já foi copiado por alguém, tipo o Otávio Mesquita? Ele falou, não, na verdade o meu programa inspirou 500 outros programas. É verdade. E todo mundo, né? E todo mundo faz mais ou menos o que eu fazia já há muito tempo. E aí chegou a parte da Ana Maria Braga. Acho que o Caio Fischer já sabia de alguma coisa e perguntou assim, você já ficou com a Ana Maria Braga? Vamos ouvir então e ver a resposta do Amaury. Terra, onde eu trabalhei, eu nasci em Catanduva e depois fiquei em Rio Preto. A Ana Maria estudava na Faculdade de Filosofia de lá e eu fazia uma gincana na TV Rio Preto, que era subsidiária da Globo na ocasião, e era o horário local, uma gincana de pedidos. Aí eu pedi a equipe que trouxer a mais parecida sósia da Brigitte Bardot vai ganhar uns pontos. Chegou a Ana. Uma equipe levou a Ana Maria, ainda é uma belíssima mulher, mas naquele tempo ela era blockbuster, arrasa quarteirão. Uma loucura de Você tinha linda. sonhos eróticos com a Ana Maria Braga? Muitos. E a Ana Maria derrubou o auditório, tão linda que era. Ainda mais uma fantasiada de Brigitte Bardot. Aí eu falei, deixa essa menina aí. Acho que a primeira vez que a Ana Maria Braga foi televista, como se fala, foi no meu programa de gincana lá em Rio Preto. Você lançou então a Ana Maria Braga? Eu não peguei porque eu não quis. Que isso? Que modesto. Eu peguei porque eu não quis. A cara já tava meio de briaco, hein? Né? Ele já tinha tomado algumas ali na brincadeira, né? Mas não peguei pra pôr no meu programa ou não peguei porque eu... Pode ter esses dois sentidos. Vai ter esses dois sentidos, mas... porque ele falou, então você lançou a Ana Maria Braga, daí ele falou, eu não peguei porque eu não Você quis, acha sei lá, que pro teve programa, conteúdo sexual? Agora, que voz eloquente do Amaury, hein, Edgar? Pois é. E é uma relíquia da televisão, né? Realmente. Relíquia? O Amaury Júnior. É um elogio isso? É claro, é um cara que tem que ser preservado sempre. É uma relíquia. Não, mas você falou, o Amaury vem de um tipo de jornalismo que era muito comum e fazia muito sucesso nos jornais, né? As colunas sociais, né? E mostrar as festas dos bacanas e tal. E o Amaury trouxe isso pra televisão e foi muito, muito imitado nisso, né? Exatamente. E por falar em Ana Maria Braga também, Edgar, ontem ela voltou, né? A fazer o Mais Você. Ela ficou uma semana afastada, substituída aí pelo Zeca Camargo e pela Patrícia Poeta, e negou, viu? Alguns boatos que rolaram aí de que ela teria feito uma cirurgia para operar de um câncer de pele, viu? Falou que não teve nada disso não, que ela tava repousando lá na chácara dela em Sorocaba.
Tá falado, Vini. Vamos lá. Girar o assunto agora no Morning Show. O juiz Marcelo Bretas determinou ontem a transferência de Sérgio Cabral para uma prisão federal. A decisão foi tomada em razão de declarações dadas pelo ex-governador em depoimento à Justiça Federal. Rodrigo Viga já está com a gente na linha agora para falar sobre esse assunto. Vamos acompanhar um trechinho desse depoimento que pegou fogo antes da gente acionar o Viga e ouvir o comentário dele a respeito disso. Pode soltar, Bruno, por favor. Excelência, olha, discurso. Eu não tô querendo criar discurso, eu já fiz muito discurso da vida, eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado, mas é o meu direito de dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal e me fazendo um calvário, claramente. Eu espero que o advogado não esteja orientando essa linha de defesa. É ofensivo o senhor dizer isso para mim, mas eu ia pedir uma suspensão do ato um pouquinho. Eu ia pedir a Vossa Excelência que suspendesse o ato de interrogatório por uns minutos para eu poder conversar. Vamos fazer isso sim, mas antes eu quero só uma pequena observação. Eu não recebi com bons olhos o interesse manifestado do acusado de informar que a minha família trabalha com bijuteria, por exemplo. Né? Isso é o tipo da coisa que pode subliminarmente ser entendido com algum tipo de ameaça. Ameaça? Eu estou preso. Veja bem. Eu estou preso. O senhor está preso. Eu estou preso, muito Excelência. Bem. Então eu não recebo isso com bons olhos. E este comportamento do acusado, se a ideia é criar algum tipo de suspeição, então se é essa a linha de investigação, eu quero lembrar que a lei veda que o próprio acusado crie uma situação de suspeição. Claro, isso é muito óbvio. Mas eu concedo sim, porque, como eu disse, eu acredito que isso não venha de uma orientação técnica. Seja uma pessoa que está, por questões óbvias, chateada, aborrecida por decisões que lhe são contrárias, mas é preciso ter profissionalismo nesse momento. Isso é um ato judicial, nós estamos tratando de outro assunto. Se a defesa entender, por exemplo, que é o mesmo assunto como ele pretende, deve sustentar isso no tribunal, já que eu não concordei com isso. Mas enfim, vamos suspender, vamos dar 5 minutos para que o senhor possa... Bom, tá aí, né? Agora vamos lá, o Rodrigo Viga, o que deu pra gente depreender, ver, na verdade, explicitamente, aí é uma tentativa kamikaze do ex-governador, hein? Não resta nada mais ao Sérgio Cabral, além dessas, enfim, bravatas, como é que eu chamaria isso? Bom dia. Fala, Ed Kamikaze Bomba, beleza ou não? Tudo certo, e você? Cara, vou te dizer, bom dia pra você, bom dia pras lindas meninas da bancada aí, pros rapazes, um oi à distância, como sempre, tá, meu caro Edgar? Isso vale pra você também. Não, seu peludo. Que isso? Meu caro Edgar. Eu espero que o seu advogado não esteja orientando você a começar uma intervenção assim. Eu sabia que você ia falar isso. Eu gosto de instalar celeuma, rapaz. Deixa eu te dizer, Ed Show, mas ser peludo não é problema nenhum não, rapaz. Qual é o seu problema? Não, olha só, o Edgar, com relação ao Sérgio Cabral Filho, ele foi, no mínimo, prepotente, arrogante, pra não dizer desafiador, talvez, maluco, kamikaze ou qualquer coisa do gênero. Você já foi a uma audiência, meu caro Ed Show? Não, nunca fui. Nunca teve o prazer? Não, nunca. A jornalista que nunca foi pro tribunal. Eu sou comunicador. Sou comunicador. Publicitário, Viga. Sou publicitário comunicador. Mas peraí, mas você é comunicador, mas nunca se cedeu? Nunca chamou ninguém de peludo? Nunca. Não. Pelo amor de Deus, você tá muito low profile. Mas peraí. Eu não dou trabalho pra justiça, Viga. Ele já tem muito trabalho, né? Tem 2 meses de férias. Outro dia eu fui, rapidinho, legal, outro dia eu fui falar com um juiz que estava tomando conta de um caso importantíssimo aqui do Rio de Janeiro sobre telefonia. Era uma véspera de feriado, 2 da tarde, e a Vossa Senhoria, Vossa Excelência não tinha aparecido ainda na sua vara, meu cara de ganho. Olha que mais. Mas voltando na história do Cabral,
ele foi kamikaze. Segundo os próprios advogados, eles não o orientaram a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, até porque ela não condiz, não é condizente, não é adequada para quem está ali na condição desfavorável, de réu, já foi condenado em 3 processos há 70 anos. Agora eu estou interpretando, estou analisando da seguinte forma: ele está tentando, chamada bala de prata, está tentando usar talvez parte da opinião pública, uma mínima parte que talvez ainda acredite na sua legalidade, na sua lisura, para tentar, de qualquer forma, de qualquer maneira, arguir suspeição do juiz Marcelo Bretas, ou seja, tentar afastar o Marcelo Bretas das investigações, dos casos e também das decisões, porque ele já sabe que com Bretas o buraco é mais profundo, é lá na camada pré-sal. Tanto que o Bretas já o condenou 2 vezes, o Moro 1 vez, são 70 anos de penas somadas, isso sem falar mais 13 processos que estão justamente no colo do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. E veio também com uma basófia, veio com uma mentira, com um cascatal, dizendo que todo mundo sabe que não se lava dinheiro com joias. Todo mundo faz isso no mundo inteiro, ou é com ouro, ou é com diamante, ou é com qualquer outro tipo de pedra preciosa. E ele tentou atacar moralmente o Marcelo Bretas e a família dele, dizendo que a família do Bretas até era de uma família de bijuterias. Eu entendi até da seguinte forma, viu, Edgar? Que ele estava tentando diminuir, estava tentando apequenar o juiz que estava no alto da sua bancada ali na 7ª Vara Federal Criminal, Edgar. Foi o que ficou implícito ali, né, no comentário dele. Vamos girar o assunto, Viga, falar de um outro assunto aí, do Rio de Janeiro. Queria que contasse para os nossos ouvintes o que aconteceu ontem, exatamente, na favela da Rocinha. Uma turista espanhola foi morta. Conta pra gente as circunstâncias aí durante uma blitz. Seria uma blitz da polícia ali que acabou resultando na morte de mais um turista no Rio, dessa vez uma senhora espanhola que adentrava ou estava saindo da favela, né? Edgar, é difícil usar uma figura de linguagem para explicar essa lambança que aconteceu, mas é aquilo que a gente faz todo dia, viu, meu caro Edgar? Lamentavelmente, uma atitude inconsequente, inadequada, fora dos protocolos, dos padrões de um soldado e um tenente do Rio de Janeiro. Os 2 estão presos e agora vão responder pela morte dessa turista espanhola de 67 anos de idade, que estava tentando entrar na Rocinha, fazer um turismo, que é muito comum aqui no Rio de Janeiro. E ela, Edgar, estava acompanhada de outros 2 espanhóis. Supostamente, a polícia mandou o veículo parar, o veículo não estava caracterizado, não estava identificado como Edgar, empresa de turismo, utilizava do fundo da terra para o céu, alguma coisa do gênero. Não tinha nada disso. Mas, enfim, o motorista era italiano. Por que eu estou dizendo que foi uma lambança generalizada? A pior de todas, a maior delas, irreversível, foi o tiro que foi disparado contra o carro de turismo, que não tinha essa devida identificação naquele carro filmado. Segundo lugar, o protocolo da Polícia Militar do Rio de Janeiro é o seguinte: se você suspeita de um veículo, você atira para o alto. Segundo tiro tem que ser na carroceria, na lataria. Somente em caso extremo que o tiro é endereçado, direcionado para o carro, para os ocupantes do carro. Em outro lugar, em um outro detalhe, meu caro Edgar, além desses erros crassos e irreparáveis desses 2 policiais, um tenente e um soldado que já estão presos. Por quê? Isso é que eu quero entender. Por que a guia de turismo, sabendo que a Rocinha está em pé de guerra há mais de um mês, é capaz de dar essa ideia mirabolante de levar turistas estrangeiros para conhecer a comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro em um dia em que 3 pessoas já tinham sido feridas, sendo 2 policiais e um bandido, e na véspera também houve confronto, houve tiroteio na comunidade da Rocinha. Eu, sincero e honestamente, vejo como um erro generalizado, uma lambança generalizada, por isso eu fiz aquela figura de linguagem, sendo que o maior dos erros, irreparável, irreversível, foi o tiro disparado contra a turista espanhola, disparado por uma arma de um policial militar. Recentemente, morreram outros turistas aqui no Rio de Janeiro. Um no fim do ano passado, um italiano, esse ano uma argentina, que entraram por engano em uma comunidade em Santa Teresa quando queriam conhecer o Cristo Redentor. Mas ali foram tiros disparados por bandidos em comunidade conflagrada. Dessa vez, o que chama a atenção realmente foi o tiro ter sido disparado por um policial militar desqualificado, totalmente despreparado, meu cara de show. Pois é. Tonholi, Carol. Não, tem essa questão do policial no Rio de Janeiro, a questão
do mau preparo, da falta de política de segurança pública ali tá tão encravada, tá cada vez tão deteriorada, que o policial ali sai de casa e não sabe se volta morto, se volta preso, não tem política de reciclagem, enfim, parece tão lógico que o protocolo, não sei, se eu fosse um policial, no mínimo que se tivesse que atirar, tiraria no pneu, né, pra cima, nunca num carro que tá passando, se tivesse que furar um bloqueio. Parece alguma coisa meio lógica. O Rio de Janeiro tá tão sitiado, tem um levantamento que foi feito ontem. Tem um aplicativo, aliás, para circular no Rio de Janeiro, não sei se o Viga usa, onde tem tiroteio, Viga. OTT, eu já uso há muito tempo, eu trouxe essa informação quando o aplicativo foi lançado, viu, Carol? Já tenho 6 meses no Jornal da Manhã, eu lembro até que o Joseval ficou boquiaberto, mas faz parte da realidade do Rio de Janeiro. Hoje, infelizmente, se você vai fazer um deslocamento por uma área onde tem comunidade, tem favela, você entra lá no aplicativo OTT Rio e você tem informações online, real time, automáticas, se tem ou não tem risco de ir para aquela região. Cara, é incrível. A gente está vendo até, para quem está acompanhando a gente no YouTube, inclusive as regiões agora, ali perto de Botafogo, Copacabana, ali algumas regiões onde estão registrados. Cada dia são registrados, em média, 14 tiroteios no estado. Troca de tiros praticamente a cada 2 horas. Até agora, 20 de outubro, foram mais de 4 mil tiroteios, mais de 300 arrastões. É um número absurdo que as pessoas, para circular no Rio, então, tem que entrar num site. Você pode entrar no Facebook também. Eu dei uma entrada aqui antes de falar com a gente. Tem mensagens, eu estava até conversando com o Tonholi, tem mensagens em alemão, francês, português, inglês, ou seja, atende não só a população do Rio, mas os próprios turistas que tentam circular, portanto, na cidade maravilhosa. É uma atenção absurda que as pessoas acabam tendo que, enfim, fazer esse tipo de mapeamento para circular por ali, dada a atenção e dada a falta de preparo dos próprios policiais. Total banalização da barbaridade, né? A gente tem que ir aceitando isso. Tonholi. Bom, eu lembro, viu, Viga, que eu estava chegando no Rio na quinta-feira de carnaval deste ano, portanto, antes de começar o carnaval, e as Forças Armadas anunciaram que estavam retirando seus homens do Rio de Janeiro ao meio-dia daquela quinta-feira pré-carnaval. Pois é, eu chego no Rio pelo aeroporto internacional indo para a Barra e no caminho meu carro é cercado e vários carros são cercados e começa um tiroteio. E o motorista teve que sair pelo acostamento e ir embora. Então a percepção que eu tenho do Rio é que a gente lida com uma guerra assimétrica. E uma guerra assimétrica não pode ter... Precisa ter muita inteligência. Tipo os Estados Unidos fizeram no Vietnã, que era uma guerra assimétrica porque os caras cavavam túneis, como se cavam nas favelas. Então eu não consigo ver um comando militar conseguindo ser pontual, conforme auto-anunciado, sendo que eu mesmo passei por isso. Eles anunciam a retirada dos homens ao meio-dia, 9 da noite eu chego ali e começa o tiroteio. Quer dizer, se não tiver uma inteligência, um serviço de inteligência muito apurado para detectar a assimetria, o que é a assimetria no caso? Totalmente desconexo, caótico, eu acho que não vai ter como contornar isso. Falado. Viga, obrigado, viu? Bom trabalho aí, um abraço para você. Etapa final nessa lambança higiênica, matinal, diária, meu caro Edgar. Sabe quantas pessoas já foram vítimas fatais de bala perdida no Rio de Janeiro nesse ano? Quando eu falo Rio de Janeiro Estado, tá? Nesse ano de 2017, Edgar? Quantas? 48. Estatísticas extraoficiais. Sabe quantas pessoas já foram vítimas parciais de balas perdidas no Rio de Janeiro nesse ano de 2017, Edgar? Quantas? Mais de 150. Ou seja, a situação é muito mais aguda, muito mais profunda do que qualquer um pode imaginar. Falado. Obrigado, Viga. Bom trabalho para você. Rodrigo Viga do Rio de Janeiro falando com a gente. Paulinha, vamos lá. Como é que tá aí a nossa hashzinha? Olha, entre pessoas que realmente querem hashtag #PrayForReal, gente que acha que é hipocrisia, porque agora que morre uma estrangeira, estamos falando nesse assunto, quando já tantas outras pessoas morreram. E você pode continuar participando aqui. Hashtag #PrayForReal. E os ouvintes também participando, mandando mensagens pra gente aqui pelo WhatsApp, falando, né, se pretendem mudar do Rio, ou que se a violência gera aí uma reflexão com relação a sair da cidade, mudar para um outro estado. Vamos ouvir. Bom dia, galera, aqui é o Gaspar. Eu tô em São Paulo já há 11 anos e não pretendo voltar.
Nem no meu pesadelo eu voltaria. A situação do Rio parece irreversível. Todos os governos anteriores deixaram chegar nessa situação. A população também cobrou pouco. Então a situação é fora de controle. Infelizmente eu não vejo solução para o Rio. Esse aí já saiu, né? Saiu do Rio e não pretende voltar, como ele mesmo disse. Vamos lá, agora 11 horas 26 minutos, o horário é de Brasília. E vamos já fechando a lojinha dessa terça-feira, acabou o programa já, né? Ficamos por aqui, mas prometemos voltar amanhã, a partir das 10, aqui na Jovem Pan. Valeu, Vini, Paulinha. Tchau, tchau. O vencedor de hoje foi o Gaspar. O Gaspar tem vencedor. Gaspar. O Juliano Fuch tá, né? Fazia tempo que eu não aparecia. Beijo, Carol. Beijo. Valeu. Vamos lá, tamo de volta amanhã a partir das 10 aqui na Jovem Pan. Com informação, prestação de serviço, entretenimento. Muito legal, viu? Tê-los sempre conosco. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Faz barulho.